Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E é uma das festas daquelas que se referem à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão presentes todo o ano litúrgico, sempre na mesma data, nesse domingo agora, entre os dias 9 e 13 de janeiro, celebramos a festa do batismo. E a festa do batismo do Senhor é super importante, porque a partir de amanhã nós iremos dar início ao tempo comum. Até hoje nós estamos nessa semana depois da Epifania, que ainda é tempo do Natal, tempo da Epifania, aqui mais ou menos situado. E depois disso, a partir de amanhã, nós iremos voltar para o tempo comum, até darmos início à Quaresma, onde nós vamos ver a vida pública de Jesus. Nós iremos ver os milagres que Jesus realizou, as suas pregações, as suas discussões com os governantes da época e assim por diante. E a festa do batismo liturgicamente se insere neste lugar antes do início da vida pública de Cristo, antes de nós começarmos a acompanhar a vida ordinária, a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi assim na vida de Jesus. Antes do batismo, nosso Senhor tinha a sua vida em privado. Nós acompanhamos agora no tempo do Natal alguns episódios da vida de Cristo, da sua infância, que nós chamamos dos evangelhos da infância de Jesus. E vimos lá nosso Senhor Jesus Cristo perdido no templo, né? Quer dizer, Nossa Senhora e São José que perdem nosso Senhor Jesus Cristo, que estava no templo entre os doutores da lei, a fuga para o Egito e assim por diante. Na vida de Jesus, a festa do batismo se insere logo após o seu jejum no deserto. Nosso Senhor vai, se retira, fica 40 dias em oração, se preparando para iniciar sua vida pública. E então se apresenta nas águas do Jordão para ser batizado e começar. Todo mundo acompanhou até aqui? Onde é que nós estamos na vida de Cristo? Porque este ciclo agora é assim, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e talvez a gente se perca. Estamos aqui, no início, nos primeiros momentos da vida pública de Jesus. E a partir de agora, então, o ministério de São João Batista, que era preparatório, o precursor, era preparatório para a vida pública de Jesus, começa então a sair de cena, começa a ter menos ênfase, para que então os evangelistas possam escrever e narrar os acontecimentos da vida de Jesus. E por que é importante isso? Porque havia uma tensão, uma espera, uma expectativa a respeito da vinda do Messias. As pessoas sabiam que o Messias viria, e o evangelista São Lucas nos diz, o povo estava na expectativa, perguntando no seu íntimo se João não seria o Messias, porque até então Jesus não tinha começado a sua vida pública, e São João Batista já estava há algum tempo fazendo aquilo que ele fazia, vivendo uma vida austera, porque morava no deserto, se alimentava de gafanhoto e de mel, fazendo aquela sua pregação a respeito da conversão, que fazia muito sucesso. Até mesmo Herodes, que vivia uma vida porca, gostava de ouvir São João Batista. Nós sabemos disso. Até mesmo os poderosos gostavam de ouvir São João Batista. Era um homem famoso. Então já estava há tempo fazendo a sua pregação, que repercutia, e também já estava há tempo fazendo isso que fazia, de batizar as pessoas, convidando-as à conversão, através daquela purificação pelas águas. Então é natural que se crie uma expectativa a respeito daquela pessoa. Veja, tem tudo para ser. É famoso, as pessoas escutam, está pregando o reino de Deus, está anunciando a boa nova, está pedindo para as pessoas se converterem. Até chegam a pensar, será que não é Elias? Este tem o espírito de Elias, depois Jesus vai dizer. De tão grandioso é o seu ministério profético. Mas São João Batista a todo momento diz que não é ele.
porque a vida pública de Jesus ainda não tinha começado. Não sou eu. A todo momento ele diz: virá alguém que é maior do que eu, alguém que batizará com fogo enquanto eu batizo com água, virá aquele que vem com a força do Espírito, aquele de quem eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias, e assim por diante. Então a festa de hoje marca o início da vida pública de Jesus, e a expectativa toda que estava em cima do Batista se transfere para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda aquela expectativa da vinda do Messias que estava sobre o Batista é transferida pouco a pouco para Jesus Cristo, porque o Senhor começa a sua vida pública mais ou menos da mesma forma que o Batista, no conteúdo de sua pregação. Nosso Senhor não tem aquela mesma austeridade, porque nós vemos inclusive que nesse início está muitas vezes sentado à mesa com os pecadores, justamente porque precisava tocar o coração daquelas pessoas, mas na pregação é muito parecido. Inclusive no evangelho de ontem, do sábado, nós vemos os discípulos de Jesus batizando. Jesus, que assume alguns discípulos de São João Batista para si, leva-os consigo, faz a mesma coisa que São João Batista fazia, batizava, causando até mesmo algum ciúme nos discípulos do Batista. Mestre, aquelas pessoas todas que estavam aqui, agora estão indo lá, ouvir aquele outro rabi. Ele também está batizando, e agora, o que é que nós vamos fazer? Foi o evangelho de ontem. Jesus diz: aquele lá que é o verdadeiro Messias. Eu sou só o amigo, ele é o noivo. Este é o Cordeiro de Deus, não eu. E é assim que acontece então na vida de Jesus, e é aquilo que nós vamos acompanhar nos outros dias que se seguem daqui por diante. Só que da mesma forma como o batismo marca então o início de tudo isso na vida de Cristo, também acontece na vida do cristão. E aqui está o ponto fundamental da festa de hoje. Ótimo, nós já entendemos como é que o batismo está inserido na vida de Cristo. Agora, isso é espelho daquilo que deve ser a nossa. O batismo, que dá assim início à vida pública de Jesus, dá também início à vida cristã do cristão. A minha vida cristã começou com o batismo, não com a ordenação sacerdotal. Então vamos dar uma olhada naquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1213. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito, vita spiritualis e annua, a porta da vida espiritual, a porta da vida no Espírito. É a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, o batismo na vida do cristão é o sacramento mais importante, porque sem ele você não pode receber nenhum outro sacramento. É aquela porta por onde nós passamos e assim entramos na vida do Espírito, e antes disso não estamos lá. É com o batismo que nós entramos na vida espiritual, que nós entramos na vida cristã, e antes disso não. Antes de ser batizado, ninguém aqui pode comungar, por mais que entre na fila aqui, porque o padre não sabe, os ministros não sabem, aquela comunhão não tem validade nenhuma para você, inclusive está cometendo um sacrilégio. Antes do batismo, você não pode ser confirmado, você não pode ser crismado. Antes do batismo, você não pode casar, você não pode se tornar padre. Antes de ser batizado, você não pode se confessar. O batismo é a porta de entrada para os outros sacramentos. Antes do batismo, você não pode receber a unção dos enfermos.
Padre, vai lá no hospital visitar aquela minha prima lá. Aí você vai lá, você dá unção dos enfermos, depois fica sabendo que a fulana era macumbeira, nunca foi batizado, não valeu. Não valeu. O batismo é a porta de entrada que dá acesso aos outros sacramentos. O que mais que o batismo faz, Padre? Vamos lá. Pelo batismo, nós somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Então quer dizer que antes do batismo, nós estamos escravos do pecado? Sim, senhor e sim, senhora. Antes de ser batizado, nós estamos escravos do pecado. Que pecado é esse, Padre? O pecado original. E para aqueles que têm mais de 7 anos de idade, os pecados pessoais e atuais que você carrega. Porque nós sabemos que com 7 anos, a criança já sabe o que é certo e o que é errado. Talvez antes disso, depende muito da criança, não dá para ter certeza. Mas com 7 anos, a criança sabe quando ela está fazendo maldade e quando ela está fazendo coisa certa. Então, aqueles que não são batizados, ainda são escravos do pecado, e não são filhos de Deus, porque se é o batismo que nos torna, que nos regenera como filhos de Deus, quer dizer que antes do batismo, nós não somos filhos de Deus. Estão escutando? Antes do batismo, não somos filhos de Deus. É o batismo que nos torna filhos de Deus. E por que é que está falando tanto isso, Padre? Porque tem uma cultura aqui no nosso povo, cuiabano, varzagrandense e assim por diante, aqui na nossa diocese, de não batizar a criança. Não, Padre, eu vou batizar, mas primeiro eu tenho que esperar o padrinho vir lá de onde Judas perdeu as botas, para a gente poder fazer a festa. Vou contar um segredo para vocês. Prestem atenção. Se você faz isso com os teus filhos, se seu filho tem mais de 6 meses e até agora você não mexeu o pé, queria falar outro lugar, mas você não mexeu o pé para dar jeito de batizar essa criança, você está em pecado grave. Quarto mandamento: não acredita em mim? Leia o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de São Pio X, leia lá, quarto mandamento. Mas, Padre, o quarto mandamento não é honrar pai e mãe? É honrar pai e mãe, mas você é pai, você é mãe, você não está honrando a sua paternidade, você não está honrando a sua maternidade, inclusive está ferindo uma das promessas do seu casamento, tá? Porque no dia lá que veio aqui na frente do altar, o padre perguntou: estais dispostos a receber os filhos que Deus vos enviar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim, Deus está vendo. Então até mesmo as crianças, um bebezinho recém-nascido, que não foi batizado, mesmo não tendo pecado pessoal, porque um bebezinho, não tem como dizer que o bebezinho pecou. Mesmo um bebezinho recém-nascido é filho do pecado e não é filho de Deus, porque não foi batizado. Mas, padre, minha vizinha crenta da saia jeans me disse que não se batiza criança. Manda sua vizinha crenta ler a Bíblia, porque eu não tenho paciência mais para discutir com esse povo. Manda ler lá o Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos iam na casa das pessoas e pregavam. E então, nos diz o mesmo evangelista desse domingo, São Lucas, que todos da casa foram batizados. Não tem nenhuma nota de rodapé que diz lá, com exceção das mulheres e crianças. Quando o evangelista quer nos fazer entender que só está contando os homens, ele fala, como na multiplicação dos pães: e então 5.000 homens comeram, sem contar as mulheres e crianças. Não tem essa nota. Então quer dizer que as crianças também foram batizadas. Isso é bíblico, é apostólico, desde que o mundo é mundo, desde que os apóstolos estão neste ofício,
nós batizamos crianças? Porque nós entendemos, criaturas, que se não batizarmos as crianças, nós estamos privando-as da maior graça que se tem, que é ser filha de Deus. E não me interessa onde mora esse padrinho que você foi arrumar para essa criança, batize-a. Para com isso. Prometi para fulano, padre, mas fulano é recasado, desprometa. E você não pode nem se confessar deste pecado. Porque para você se confessar, você tem que estar arrependido. Você tem que ter o propósito de marcar esse batismo. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Tem gente que está na coleira do diabo e não percebe, por conta de uma das coisas mais elementares e mais fundamentais da vida cristã. Desprometa. Chega para a pessoa a quem você prometeu de ser padrinho ou madrinha do seu filho e diga: olha, muito obrigado, mas a sua vida está errada, eu vou precisar de outra pessoa para batizar meu filho, porque senão meu filho não vai ser batizado nunca. E eu estou em pecado, inclusive, por isso. Ficam os dois em pecados, o pai e o padrinho. O padrinho porque está com a vida errada e o pai porque está passando a mão na vida errada do outro. Isso é sério. Somos regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo e somos incorporados na igreja, participantes da sua missão. Antigamente, quem não era batizado não podia nem assistir missa. Ficava até a hora do creio. Na hora que começava o creio, o padre colocava todo mundo para fora que não era batizado. Porque se não é batizado, não é membro da igreja. E se não é membro da igreja, não é membro de Cristo. Está aqui no catecismo. Não estou inventando nada. E eu estou lendo ipsis literi, para depois ninguém sair daqui falando que o padre está surtado. É só abrir o catecismo e ler. É o primeiro parágrafo, não estou nem lendo. Tem 30 parágrafos sobre o batismo, eu estou lendo só o primeiro. Para ver se a gente entende a seriedade da coisa. Ia ser bom se voltasse essa época de colocar o povo para fora da igreja. Porque a gente vê realmente quantos são batizados e quantos não são. Fazer uma estimativa na paróquia. E mais, vejam só, porque até agora só falei dos efeitos que o batismo causa, mas nós temos obrigações como batizados, tornados participantes na sua missão. Na missão de quem? Da igreja. Uma vez que nós entramos na igreja, nós participamos da sua missão. Qual é a missão da igreja? Levar o evangelho a todos os povos e batizar todas as criaturas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você, que já foi batizado, não pensa que o seu está resolvido, porque não está, porque você tem que ajudar a batizar. Mas padre, quem batiza é o padre. Mas eu sei lá quem é batizado e quem não é. Para mim, toda criança que pede bênção ali no fundo, eu abençoo. Agora, se essa bênção vale de alguma coisa, é claro que vale, porque mesmo os não batizados recebem graças atuais. Mas vocês sabem, porque são os filhos de vocês, são os netos de vocês, são os afilhados de vocês. São os vizinhos, os primos, os sobrinhos de vocês. Na minha família eu sei quem é batizado e quem não é. E estou tentando resolver o que dá.
porque eu participo da missão da igreja. O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. Nós somos regenerados. E é pelo batismo que nós começamos a nossa vida cristã. Se nós não levarmos isso a sério, nós não teremos vida cristã. E o Senhor quer que não só sejamos batizados, mas que vivamos o nosso batismo. Tudo aquilo que nós prometemos, tudo aquilo que nós renunciamos no dia do nosso batismo, o Senhor quer que nós vivamos isto. Quer que nós vivamos isto. A partir do momento em que nós somos batizados, nós nos tornamos inimigos do demônio. E Deus não quer que os seus filhos voltem a tratar com amizade o seu inimigo, que é o demônio. Então, a partir do momento em que nós somos batizados, nós estamos claramente num time, num lado. Deus não quer que passemos para o outro lado. Quando nós somos batizados, nós renunciamos ao pecado. Deus não quer que nós fiquemos de conversinha com o pecado, com a tentação. Você sabe aquilo que está destruindo a sua vida, aquilo que está destruindo a sua família, aquilo que está destruindo a sua vida cristã, aquilo que está manchando o seu batismo. Deus não quer que você dê trela para essas coisas. Você, seja com os teus lábios ou pela boca dos teus pais e padrinhos, renunciou a isso no dia do seu batismo. Deus não quer que nós coloquemos no nosso meio aquilo que causa a desunião, porque nós renunciamos isto no nosso batismo. Sabe aquela fofoquinha que você gosta de fazer? Deus não quer isso. Não quer, porque isso está estabelecendo a desunião, seja na sua família, seja na sua comunidade, onde quer que seja. Isso não está fazendo bem para você, e fere e mancha o seu batismo. Da mesma forma como Jesus deu início ao seu ministério e à sua vida pública, tornando manifesto a partir do batismo todos os elementos da sua vida messiânica, nós também, a partir do batismo, quando nos tornamos cristãos, precisamos viver como Cristo. É isso que é o cristão. Já dizia, eu sou péssimo com a patrística, se não é Tertuliano, é Orígenes, e se não é, é algum outro desses aí. O cristão é um outro Cristo. É um outro Cristo. É isso que nós somos, meus queridos, e precisamos viver como tal. Então eu peço, aproveitem que está no começo do ano, resolvam a vida de vocês, resolvam a vida dos conhecidos e familiares de vocês. Vamos dar o maior presente que nós podemos dar a alguém, que é a vida divina, a vida de Deus, a vida de filho de Deus, através da água do batismo. Vamos lutar para que as pessoas todas sejam batizadas, porque essa é a vontade de Deus. Batizai todas as criaturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a igreja, essa é a missão da igreja. Termino com um exemplo da vida de uma, talvez vocês tenham conhecido a irmã Ada, salesiana. Não sei nem se ainda está viva, porque ela já era bem velhinha a última vez que eu encontrei. E todas as vezes que eu encontrava com a irmã Ada veio da Itália, não era brasileira, ainda moça, veio para o Brasil, para o Mato Grosso, nesse fim de mundo que nem no mapa existia. E eu não estou mentindo.
Porque quando Dom Aquino, nosso bispo, foi fazer visita ad limine apostolorum ao Papa Pio XII, o Papa Pio XII fez uma piadinha com Dom Aquino, mas que reflete muito bem aquilo que a Europa pensava do Brasil. Então, Mato Grosso existe mesmo? Achei que era invenção dos salesianos, porque os salesianos publicavam um boletim salesiano e mandavam, né, para todo lugar do mundo para arrecadar dinheiro para as missões aqui com os índios. Irmã Ada, quando ficou sabendo na aula de catecismo que sem o batismo não se vai para o céu, e que no Brasil tinha muita gente que não era batizada porque faltava gente para batizar, ela pegou as coisinhas dela, ainda jovenzinha, colocou tudo numa mala, subiu num barco e veio parar aqui para batizar as pessoas. E ela falava: eu saí da Itália para batizar os índios, para vir batizar os índios, porque eu fiquei sabendo na minha aula de catecismo, quando foi para fazer a primeira Eucaristia, que quem não é batizado não vai para o céu. Como que alguém não vai para o céu? Porque não teve quem foi lá anunciar. Então eu vou. Um lindo testemunho. Estou falando que você precisa colocar todas as suas coisas numa sacola e partir para uma tribo. Mas você pode tentar resolver a vida de quem está do seu lado, né? Você pode tentar resolver a vida do seu filho, do seu afilhado, do seu sobrinho, do seu primo. Pode tentar, né? Vamos seguir o exemplo dessas pessoas que tiveram coragem de cumprir aquilo que é a vontade de Deus, para que nós possamos dar assim a vida de Deus a todas as pessoas e cumprir aquilo que é a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.